Já está gravando, então a gente voltou aqui com mais um Hangout. Dessa vez a gente está falando com a professora Evelia Cruz, do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Evelyn, já te agradeço mais uma vez por participar e vou pedir para que você se apresente, né, para o pessoal saber quem você é e tudo mais, o que você trabalha, tá bom? Tá ótimo, Dani. Tá conseguindo me ouvir bem? Sim, tranquilo. Tá, então tá ótimo. Boa tarde a todos. Meu nome é Evelyn. Eu sou professora de História da América do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou carioca, pelo chiadinho do sotaque dá para perceber. E eu saí do Rio de Janeiro tem aproximadamente um mês, que eu me mudei efetivamente para Juiz de Fora, embora eu tenha começado a trabalhar na universidade no final do ano passado, né? Eu comecei a vir para cá, passava a semana, voltava para o Rio, e no início desse ano eu decidi me mudar efetivamente para a cidade, até para ficar mais perto do trabalho, qualidade de vida, várias coisas que a gente procura num emprego e, enfim, né, tentando aí me adaptar numa nova situação, né? Eu fui professora do Estado durante 5 anos no Rio de Janeiro, então eu venho da educação básica e isso, de uma certa maneira, mexe um pouco, porque você tem uma transformação, uma mudança, né, muito grande em relação ao público-alvo, em relação ao que você vai oferecer para esses alunos. Então, eu estou me adaptando ao nível superior, vamos dizer assim, né? Agora de uma maneira mais efetiva. E quando eu cheguei a Juiz de Fora, né, eu tinha um plano de curso de América, minha disciplina era História da América 2, falar das independências, falar do século XIX, que é a paixão da minha vida. E eu tinha uma ideia muito legal, pelo menos na minha cabeça e nos meus propósitos. Dava aula numa sexta-feira à noite, coisa que os meus alunos com certeza adoravam, só que não. Mas nós tivemos 2 semanas de aula, e no dia 16 de março, uma segunda-feira, eu tinha voltado do Rio, fui visitar meus pais. Foi a última vez que eu vi meus pais, inclusive. Eu tinha ido visitá-los e voltei para Juiz de Fora para dar aula no dia seguinte. E nós fomos notificados pela reitoria de que, por conta do Covid-19, as atividades presenciais da UFJF estavam suspensas, a princípio por 15 dias. Então, o departamento começou a se mobilizar, alguns colegas começaram a se mobilizar para a gente tentar fazer atividades remotas com os alunos. Eu, inclusive, tentei fazer isso também nas 2 disciplinas, no caso 3, né? Mas nas 2 disciplinas presenciais que eu estava dando aula, só que isso não foi viável por conta da realidade dos alunos dos cursos de graduação da UFJF, né? Nós nos deparamos com alguns casos de alunos que, em virtude da família morar no interior, morar em regiões muito afastadas de Juiz de Fora, eles não têm acesso à internet de maneira recorrente. O acesso não é contínuo, ou eles têm problemas de sinal de internet. Então, para fazer atividades à distância, começou a ficar muito complicado, principalmente nos cursos como o nosso, que são essencialmente presenciais. E nós tivemos uma tentativa ainda, só que o centro acadêmico nos mandou uma mensagem pedindo que nós não fizéssemos atividades online em virtude do público-alvo que nós temos. Muitos alunos, inclusive, saíram da cidade para ficar com as famílias até essa quarentena passar. Em princípio, seriam 15 dias. A reitoria emitiu uma nota também proibindo atividades não presenciais.
Então, nós também não pudemos dar continuidade a nenhum tipo de projeto nesse sentido, embora nós possamos manter contato com os alunos, nós podemos mandar sugestões de leituras, de vídeos, e é o que eu tenho feito. Pelo menos de 15 em 15 dias eu mando uma lista com filmes, com livros, com sugestões, né, do que eles podem ler e se interessar, não só na área de América, mas também em outras áreas que eu gosto muito, como história do Brasil, como história da escravidão, e até mesmo nas minhas redes sociais eu tenho procurado dar essas sugestões também para tentar atingir não só os meus alunos aqui em Juiz de Fora, mas atingir também outros alunos de outras instituições, atingir ex-alunos meus que estão em casa nessa situação toda, né? Juiz de Fora é a maior cidade da zona da Mata Mineira, tem aproximadamente 516 mil habitantes, isso é o dado do último censo, de 2010, e é uma cidade muito próxima do Rio, né? São 3 horas de viagem, então é um percurso até relativamente curto para uma pessoa como eu, que estava acostumada a sair de Campo Grande 5 horas da manhã para estar na Urca ou em Niterói às 8, às 9. Então, eu acho que é uma viagem relativamente tranquila. E essa proximidade com o Rio acabou gerando também um certo temor, principalmente nas autoridades municipais, de que os casos do coronavírus se alastrassem muito rapidamente em Juiz de Fora, né? Então, se cogitou fechar a BR-040, que é a estrada que liga o Rio a Juiz de Fora. Se cogitou também fechar a rodoviária de Juiz de Fora, embora eu não tenha conseguido encontrar dado concreto se realmente isso aconteceu, né? Uma amiga minha chegou a simular uma compra de passagem para Juiz de Fora para ver se conseguia fazer, e ela acha que está tudo normal, porque a compra foi praticamente até o final, ela só não pagou, né, no cartão de crédito. Então, a gente está numa situação tanto quanto confusa, muitas vezes, né? Principalmente porque a gente está vivenciando isso. Então, é muito difícil mensurar todos os impactos disso na realidade em que nós estamos vivendo. Mas, em relação à minha vinda para cá e eu ter ficado aqui, né, o que acontece é o seguinte: eu optei por ficar em Juiz de Fora pelos riscos que a viagem poderia trazer, até porque é uma doença que se pega por saliva, por espirro, pelo ar, né? Vamos dizer assim. Então, eu fiquei bastante preocupada de fazer essa travessia Rio Juiz de Fora e, enfim, né, chegar em casa. Minha família mora em Campo Grande, é um bairro que no Rio de Janeiro está se apresentando com uma série de problemas de aglomeração. É o lugar onde a gente mais está vendo aglomeração na cidade do Rio de Janeiro. Já existe um número de casos muito grande confirmado, aproximadamente 50 casos, fora os falecimentos, que a gente acaba sabendo, né? Pelo menos 2 casos são confirmados no bairro, e eu tenho pessoas na minha família que são do grupo de risco. Então, a título de preservá-los, a título de vamos nos manter em segurança, vamos prevenir um incidente, que ninguém vai fazer isso porque quer, obviamente, eu preferi ficar em Juiz de Fora e me ambientar na cidade mesmo com todas as limitações, né? Eu moro numa das vias principais da cidade, uma das ruas principais, né? A minha rua corta 4 bairros da cidade, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia de como ela é grande, né? Uma avenida muito grande. E o que eu tenho reparado é que o movimento de carro
em Juiz de Fora aumentou muito. Já era um movimento grande e ele continua sendo um movimento bastante intenso, principalmente nos horários de trabalho, né? Nos horários de pico. Ônibus eu quase não tenho visto na cidade, pouquíssimo movimento de ônibus. E quando eu saio, geralmente é para colocar o lixo para fora ou para ir ao mercado quando não tem como uma entrega é inviável, né? A gente tem alguns serviços de delivery aqui, né, que eu consegui acesso graças aos colegas da universidade que me mandaram os contatos, os telefones, porque eles ficaram sabendo que eu fiquei aqui. Até queria deixar registrado um agradecimento especial ao Odilon e à Silvana, que foram duas pessoas que me passaram contatos, me passaram possibilidades de delivery na cidade, né? De mercado, de farmácia, de peixaria, de produto orgânico, uma infinidade de produtos que eu posso pedir em casa, caso seja necessário, né? Em alguns momentos, né, a gente acaba indo à rua, mas é uma situação muito ínfima do dia a dia, porque o delivery tem atendido bem, pelo menos aqui a região onde eu moro, né? E o que a gente tem passado, né, desde o dia 16 de março, que foi quando houve a suspensão das atividades presenciais na UFJF, é um conjunto de orientações que vem sendo dadas quase que diariamente pela universidade. Nós temos acesso aos dados da Secretaria de Saúde de Minas, informes diários, que estão disponibilizados no site da UFJF. Então, a gente consegue saber como está o andamento do coronavírus, não só em Juiz de Fora, mas no estado de Minas como um todo. E são dados muito gritantes, né? Juiz de Fora, no dia de hoje, 14 de abril, tem 74 casos confirmados do vírus, 2 óbitos confirmados e 1.139 casos em investigação, ou seja, casos suspeitos que ainda estão, né, em avaliação. E Juiz de Fora só está perdendo para Belo Horizonte. É a cidade que tem o maior número de casos, vindo atrás de Belo Horizonte, com 367 casos confirmados e 6 óbitos confirmados. O aumento dos casos confirmados é diário, né? Nós temos aí hoje 884 casos confirmados, fora os óbitos em investigação, fora os casos suspeitos, isso considerando o estado de Minas como um todo, né? Esses dados, eles são muito voltados para o estado de Minas. E a gente consegue perceber que, a partir, pelo menos, desses dados, né, que agora a doença não tem mais idade. Se antes se falava que é uma doença que atinge aos idosos, ela não está mais atingindo aos idosos, somente. Ela está atingindo toda uma população de uma média de 20 a 60 anos. O óbito, o mais jovem a falecer em Minas Gerais, tinha, se não me engano, 24 anos. Então, isso mostra para a gente que a doença já não tem mais idade e o cerco dela está cada vez mais próximo de nós. Semana passada, se não me falha a memória, nós tivemos a notícia do falecimento do professor José Luiz Rezende, da Faculdade de Engenharia da UFJF. Ele foi uma das mortes confirmadas pelo Covid-19. Toda a universidade, o professor Marcos Davi, decretou luto de 3 dias
por conta do falecimento desse professor. Alguns colegas postaram em redes sociais, né, porque conheci esse professor, eu não cheguei a conhecê-lo, mas eu imagino a importância que ele tenha tido para a história da instituição. Então, foi com grande pesar que essa notícia chegou até nós. Todos recebemos uma nota de falecimento desse professor, e o caso dele foi confirmado como caso do Covid-19. E a gente tem vivido um dia de cada vez, porque além dessa doença não ter idade, eu já não vejo mais essa doença como uma doença de classe, apenas, né? Ela vai atingir a todos, se as regras de isolamento social não forem obedecidas de uma maneira mais rigorosa. E por que eu digo isso? Porque muito se falou no início, né, da pandemia, da gripezinha, como queiram chamar, que essa doença atingia os idosos e atingia quem tinha dinheiro, atingia os ricos. E hoje a gente lê casos de empregadas domésticas que adquiriram a doença a partir dos seus patrões, motoristas que adquiriram a doença a partir dos seus passageiros. Então, talvez esse olhar economicista seja um grande equívoco também, porque a doença vai atingir a todos. Claro que os resultados não serão iguais para todos. A gente sabe que quem tem condições de ter um acesso a um tratamento de qualidade tem muito maiores chances de sobreviver do que aqueles que não têm. Mas a gente tem que parar de pensar e reduzir o problema a uma classe social, achando que só os ricos e os idosos são os portadores essenciais da doença, quando, na verdade, essa doença está em todos os lugares e ela pode atingir a todos nós, independente da idade, independente é isso que eu tenho reparado e eu tenho lido aqui de Juiz de Fora, né? A prefeitura tem tentado conscientizar a população da necessidade do isolamento social. Inclusive, no dia 19 de março, eles publicaram um decreto de emergência, fechando estabelecimentos como shopping, academia, salão de beleza, enfim, né? Eu levei um susto quando eu saí, eu uma temporada na academia, e cheguei na academia, a academia estava fechada. E aí eu falei, caramba, o que aconteceu? E aí eu li o papel preso na porta da academia, dizendo que em virtude do decreto pela prefeitura não haveria aula por tempo indeterminado. Então, as escolas estão fechadas, a própria universidade já tinha fechado suas portas, os municipais e estaduais estão fechados. E o que está aberto, né? O que está funcionando ainda? Mercado, hortifruti, farmácia, loja de conveniência, banco, posto de gasolina. Então, você ainda vê um certo movimento nesses lugares. Juiz de Fora tem essa característica, né, de receber muitas pessoas do Rio, né? Acho que é muito mais ligada ao Rio do que a Belo Horizonte, propriamente dita, né, a capital de Minas. E, no entanto, os governadores dos dois estados têm tido posturas completamente diferentes, né? Ao que parece, o governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, tem sido muito mais responsável, né? Ou pelo menos tem seguido muito mais as orientações da OMS, enquanto o governador de Minas é alinhado ao governo federal, né? E após uma reunião lá com o presidente, falou em flexibilizar as regras, né? Eu acredito que isso deve estar gerando alguma confusão aí, né, entre as pessoas que estão
entre o governo da cidade, o governo municipal, a própria universidade, enfim. Todos esses casos que têm acontecido em Juiz de Fora, é possível rastrear de onde foi o contágio? Se foi um contato via Rio de Janeiro, se foi um contato doméstico? Isso é uma questão que está sendo discutida, debatida aí? Jefferson, até onde eu consegui pesquisar a origem da doença aqui em Juiz de Fora não tem sido levantada. O que tem sido levantado pela Secretaria de Saúde de Minas é, por exemplo, o número de casos, o número de internações por doenças respiratórias graves, a proporção da quantidade de pessoas que estão doentes, que estão confirmadas com coronavírus, a maioria pelo menos a maioria dos casos até o momento vem sendo do sexo masculino, e em termos de idade existe essa proporção aí entre 20 e 60 anos, pelo menos a maioria dos pacientes. A gente não sabe se isso é por conta do ir e vir ao Rio, a gente não tem como precisar isso, né? Até porque muitos dados dos pacientes não estão sendo expostos por medidas, né, de segurança mesmo. Por exemplo, o professor Luiz Rezende, que eu falei ainda há pouco, eu li num jornal que ele tinha feito uma viagem nacional coisa de 3 semanas atrás. Então, quer dizer, ele não foi nem para fora do Brasil. E ele contraiu a doença. Então, a gente também não pode pensar que o deslocamento para fora do país implica na contração da doença. A gente pode pegar a doença aqui, né? E claro que, assim, para mim, como uma pessoa que pesquisa a fronteira, que trabalha com uma discussão sobre demarcação de territórios, sobre as pessoas no território, o fato de Juiz de Fora ser próximo do Rio traz uma série de preocupações ao poder público, principalmente porque, assim, até o momento, e até onde eu sei, é claro, as estradas estão funcionando. A concessionária da Tubarão tem colocado os médicos como isentos de pagamento de pedágio, por exemplo, para proteção não só do viajante quanto do funcionário em relação ao coronavírus. Quando eu voltei de Juiz de Fora, quando eu voltei do Rio para Juiz de Fora, desculpa, no dia 16, eu já tinha visto nos pedágios algumas pessoas de máscara. Alguns funcionários do pedágio já estavam usando máscara. E eu até fiquei assim, por que estão usando máscara? Mas eu não tinha ainda, naquele momento, noção da gravidade do problema. Senão, talvez eu até tivesse ficado no Rio. Eu nem tivesse vindo efetivamente para cá. Mas, de toda forma, foi bom vir e estar aqui nesse momento, porque a gente acaba tendo uma noção, né? O prédio onde eu moro adotou uma série de medidas também, né? Restrição de subida de entrega, a gente tem que buscar. Se a pessoa for idosa, o síndico é quem busca, ou algum outro morador que esteja disponível para buscar no momento. Tapetes foram retirados, solicitaram que todos os tapetes de porta que ficavam no corredor fossem retirados também, para facilitar a limpeza do prédio e até mesmo, né, o nosso... e dificultar a proliferação do vírus. Outras medidas também que vêm sendo adotadas aqui é a compra do álcool em gel, tanto para os porteiros quanto para o pessoal da limpeza e para nós, moradores. Na entrada do elevador, a gente tem uma garrafa de álcool em gel lá, então a gente pode usar caso haja necessidade, e muita gente de máscara andando pelo prédio.
né? Que às vezes é um pouco assustador, porque, por exemplo, esses dias eu entrei no elevador para levar o lixo e uma senhora estava de máscara, toda paramentada, e olhou para mim assim, com um olhar de estranhamento, pensando: você realmente vai pegar esse elevador comigo? E na hora eu pensei: eu vou sair daqui, eu não vou pegar esse elevador. E eu falei: não, vamos lá, eu não estou com nada, então vou entrar no elevador. Mas eu senti que a senhorinha ficou com bastante medo de mim. E isso é uma coisa que a gente percebe até andando. Eu vou à rua, quando eu preciso realmente ir à rua, eu percebo que as pessoas têm tentado se afastar umas das outras o máximo que dá. Só que ainda tem o problema de que tem muita gente na rua. Né? O prefeito de fora está tentando multar essas pessoas. Multar quem estiver na rua. Porque ele já decretou calamidade pública, e isso vai ser aprovado ou não pela Assembleia Legislativa hoje, né, na sessão de hoje da Assembleia de Minas, e isso não só Juiz de Fora, Lavras também fez o pedido, a cidade de Timóteo também fez o pedido, e todos estão esperando. Então, talvez, se realmente, né, a Assembleia Legislativa aceitar um estado de calamidade pública em Juiz de Fora, muito provavelmente o prefeito vai ter meios para multar pessoas que, porventura, estejam fora de casa sem necessidade ou, enfim, tentando aí, de repente, diminuir essa quantidade de pessoas na rua, né? Fora o governo estadual, que é um governo bastante afinado com as propostas do governo federal. Isso vem sendo um fator muito preocupante no estado de Minas como um todo, principalmente porque ele tem falado coisas para a imprensa muito desagradáveis, como, por exemplo, ele, numa videoconferência com a XP Investimentos, foi dia 11 de abril, ele chegou a afirmar que é necessário que o coronavírus viaje um pouco. E além disso, ele está tentando propor uma flexibilização do isolamento social, porque algumas cidades de Minas não tiveram casos ainda. Saúde, mas na concepção dele, a projeção da doença em Minas está sendo desigual. Então, não seria justo que essas cidades que não têm casos fiquem fechadas. É absurdo. Né? Ele está indo na contramão da OMS, na contramão de pesquisas, de toda uma ciência que está dizendo que é necessário esse afastamento, esse isolamento social, ao colapso, e, ao mesmo tempo, ele está indo na contramão do próprio Sudeste. Né? Ele não assinou a Carta dos Governadores, que foi enviada ao presidente Jair Bolsonaro. Ele não assinou? Não, nem ele, nem o Dilma, né? Ele não assinou. Não, eu soube que só quem não tinha assinado era o que não tinha participado e que não tinha assinado era o do Distrito Federal. O daqui teria assinado, mas acabou não se comprometendo. Pelo que eu li no Tribuna de Minas, no Estado de Minas, até na Folha de São Paulo, ele não aderiu. Eu vou até ver isso, porque, inclusive, ele teria se comprometido. A grande contradição daqui teria sido essa, que ele teria assinado, mas que logo em seguida ele teria tomado outras medidas. Mas, enfim, Jefferson, você quer perguntar alguma coisa? Depois não, vamos rodar, né? Porque eu vou perguntar, então é melhor se a Kátia pergunta. Quer perguntar alguma coisa, Kátia? Sim. Evelyn, então, deixa eu só entender um pouquinho melhor. Então, o comércio em Juiz de Fora, ele não está efetivamente fechado. Como que as pessoas têm, assim,
na tua percepção, no que é divulgado na imprensa, né, o que você pôde acompanhar até o momento, como que está sendo a receptividade, né, desse isolamento, se as pessoas estão tomando mesmo medidas de precaução, seguindo regras de isolamento, ou se há alguma medida, alguma ação de resistência, principalmente da parte do empresariado, né, local, porque tendo em vista que não tem ainda, você disse que vai ser votada hoje, né, se vai ter ou não, né, uma ação que aponte uma situação de calamidade pública. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho mais a respeito disso, né? Como que as pessoas estão lidando, então, com essa questão do isolamento? A aceitação dessas regras ou não? Olha, assim, pelo que eu tenho percebido, Kátia, a adesão ao isolamento não tem sido tão grande quanto a gente imagina, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de ir aqui em 2 supermercados que são uma grande rede, né, de supermercados de Minas como um todo. Eu fui num que é um pouco mais distante da minha casa, é um supermercado maior, e lá a medida que foi tomada pela gerência do supermercado foi restringir a entrada até 50 pessoas. Então, você tem uma fila de pessoas para entrar no supermercado. E as pessoas não dão distância, uma distância razoável. Isso também é um problema. O outro mercado que eu fui, que é um pouco menor e é mais perto da minha casa, eu cheguei a perguntar, tem fila para entrar e tal, e o pessoal do mercado disse que não, que podia entrar tranquilamente. O mercado até estava relativamente vazio, mas eu realmente fiquei até na hora meio apreensiva. Pode entrar mesmo? Calma aí, mas não tem uma política de diminuir as aglomerações e tal? O mercado gera uma quantidade grande de pessoas. E nos últimos dias parece que eles estão, em determinados horários, restringindo a entrada de pessoas nesse supermercado menor. Mas, assim, no geral, né, o movimento na cidade diminuiu um pouco, mas, por outro lado, muitas pessoas ainda não estão respeitando, né, o isolamento. Por exemplo, teve uma notícia que circulou nos últimos dias por conta da Páscoa, de pessoas fazendo fila nas lojas americanas para comprar ovo de Páscoa. Nossa. E isso aconteceu aqui em Juiz de Fora também. Teve fila para comprar ovo de Páscoa. Então, é uma situação bastante delicada, porque muita gente sabe da existência da doença, para si e para outros, que está ao redor, mas não consegue ainda respeitar o isolamento, né? E quem precisa trabalhar fica numa situação muito mais complicada, né? Quem trabalha com comércio, quem trabalha de motorista, quem está vivendo o dia a dia da cidade com essa epidemia, eu queria ouvir isso de uma caixa de supermercado. Eu fui passar as minhas compras, porque foi um dia que eu não tive como pedir um delivery, então eu tive que ir ao mercado mesmo, porque eram coisas de urgência que eu estava precisando em casa. E a caixa de mercado falou para mim assim, moça, parece que a gente está vivendo numa cidade fantasma. E eu só venho trabalhar assim. Eu não tenho opção. E aí eu botei ainda que seja de isolamento social muito difícil. Tenho ouvido muito sobre distúrbios psicológicos, muitas pessoas que estão com transtornos dentro de casa,
no home office, pessoas com trabalho totalmente desestruturada, porque trabalhando em casa você não tem hora de parar, né? E as pessoas estão começando a desenvolver distúrbios de ansiedade. A própria universidade já colocou alguns telefones de apoio a essas pessoas para ligação gratuita, uma orientação, até mesmo a Unimed em Juiz de Fora está fazendo esse trabalho também com pessoas que vivem aqui, que estão sentindo os efeitos desse isolamento de uma maneira muito, muito ruim. E assim, o comércio da cidade, né, lojas consideradas essenciais, estão abrindo normalmente. Algumas abrem meia porta, algumas lanchonetes, né, abrem meia porta, não deixam ninguém entrar, tirou as mesas dos restaurantes, justamente para delivery está sendo a alternativa de muita gente também aqui na cidade, por conta disso, né, por conta dessa dificuldade que a gente encontra de estar nos grupos, mas ao mesmo tempo a gente vê que muitas pessoas estão se arriscando sem a efetiva necessidade para isso. Evelyn, deixa agora só fazer mais uma rodada, que a gente já está também estourando o tempo. Só para marcar aqui, a carta dos governadores, o de Rondônia e o de Minas assinaram sim. Foi do dia, logo depois daquele pronunciamento que o Bolsonaro fez, né, que ele diz que não era preciso fechar a escola e tudo mais. Do dia 20, tem uma notícia aqui do dia 26 de março, e aqui está a relação de quem assinou a carta. O único que não assinou, que eu acho que é que não participou da reunião, foi o do Distrito Federal. Estranho. Eu posso te mandar a notícia. E aí tem a carta dizendo: assinam esta carta 26 governadores. Aí tá, João Dória, Witzel, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, né? Minas Gerais, Rondônia, Roraima. E então, eu me lembro porque logo em seguida, né, a gente começou a fazer os vídeos aqui e tinha essa grande contradição, né? Mas como o tempo, a gente já estourou um pouco tempo e você deu um panorama muito bom, queria saber se o Jefferson quer falar mais alguma coisa. Evelyn, eu queria puxar um pouco para a área que você é especialista, né? Para a área de fronteira. Eu sei que você estuda aí o final do século XVIII, o século XIX, né? Eu queria saber se você tem prestado atenção no que está acontecendo na nossa relação com os nossos vizinhos, né? Do Brasil. Vejamos, a gente viu, por exemplo, né, que o Paraguai, devido ao Brasil não estar cumprindo as regras, o Paraguai fechou as fronteiras com o Brasil, né? Então, assim, o Paraguai é um país, né, onde é que muitos brasileiros só enxergam para poder ir fazer compras, né? O país está associado, né, para muitos brasileiros essencialmente a isso, mas eles estão tendo uma postura preventiva muito mais acertada do que o Brasil. Quer dizer, o Brasil está mudando, eu acredito que está mudando muito a percepção, né, desses países em relação ao Brasil, mudando para pior nesse caso, né? Você tem acompanhado como é que isso tem sido, né? Porque existe essa fronteira, existe uma outra fronteira aqui que é maior, mas eu queria que você falasse dessa sobre isso. Eu tenho acompanhado um pouquinho, em especial o caso da Argentina, né? Que a gente olha e fica admirado com um presidente que tem levado, né, as orientações bem a sério. Na Argentina, alguns colegas até de lá têm falado sobre as multas que têm sido dadas a pessoas que estão descumprindo
o isolamento social, principalmente na capital, e um caso até de um colega de pesquisa, enfim, o Bruno, foi um caso muito alarmante, porque mobilizou muita gente, muitas redes sociais. O Bruno foi passar férias em Salta, na Argentina, e ele não conseguiu voltar para o Brasil. Logo no início da epidemia, o governo de Salta não autorizou a volta dele, e ele e outros brasileiros ficaram em Salta durante dias, semanas, esperando uma resolução para o caso deles, né? Eles tentaram contato com a Embaixada Brasileira, e a Embaixada Brasileira nada fez, ou fez muito pouco pelo caso deles. Então, houve uma grande mobilização nas redes sociais, houve uma grande mobilização por parte de vários grupos sociais para que tanto o Bruno quanto outros brasileiros que estavam em Salta conseguissem voltar. Foi uma viagem penosa de volta, né? Ele teve várias paradas no caminho, conseguiu chegar até Porto Iguaçu e em seguida atravessar a fronteira para o Brasil, mas o caso dele foi um caso muito assim próximo, que a gente não imagina o que é uma pessoa passar por uma situação dessas, né? Ele foi impedido de embarcar quando ele conseguiu a antecipação de passagem, e ele teve uma série de problemas, teve que ficar em casa de outras pessoas, porque nem os hotéis queriam receber os turistas que estavam na cidade nessa situação. Então, assim, quando a gente olha a postura, né, desses líderes e vê a postura dos líderes brasileiros, são posturas completamente opostas, né? Eu tenho um primo que mora na Ilha Grande, e a Ilha Grande, até algumas semanas atrás, estava recebendo turista. Receberam vários turistas de vários lugares do mundo, e a ilha está vivendo agora o isolamento mesmo, né? E, assim, muitos moradores saíram de lá porque estão com medo de ficarem doentes. Então, assim, como uma pessoa que olha para as fronteiras, né, eu fico pensando o quanto foi tardia a nossa posição em relação à doença, nossa posição, que eu digo, a posição dos governantes, né, que não têm levado a sério o caráter de massa dessa doença. Eles não têm levado a sério a precariedade do sistema público de saúde e como uma epidemia dessas pode gerar o colapso desse assim, eu venho pensando como isso vai impactar uma imagem de protagonismo e liderança que o Brasil sempre tentou projetar no Cone Sul. O Brasil sempre foi visto como uma liderança, e desde a última eleição, esse protagonismo, essa liderança, essa posição que o Brasil desempenhava está se perdendo. E está se perdendo porque as lideranças do nosso país e do Ministério das Relações Exteriores em particular não têm se posicionado dentro de diretivas da OMS, dentro dos protocolos da ciência, né? E isso é muito problemático. Então, quando a gente olha ações no Uruguai de distribuição de cestas básicas, quando a gente olha para a Argentina, que estendeu a quarentena e que está mantendo os salários dos trabalhadores intactos, percebe qual é o real sentido de uma liderança política. Uma liderança política tem que estar preocupada com o bem-estar do seu povo. E isso não é o que está acontecendo aqui. A preocupação está sendo a economia. O mundo vai viver um colapso quando essa epidemia acabar. Não é só o Brasil, é o mundo inteiro.
Então, a gente tem que pensar em como nós vamos sobreviver a esse momento para depois pensar no próximo. Então, assim, um pouco dentro dessa leitura de fronteira, né, eu fico pensando justamente o papel problemático que o Brasil vem desempenhando no conjunto do mundo. Papel que tá de liderança, de protagonismo, que está cada vez mais perdido. E que isso vai nos prejudicar futuramente, com certeza. Beleza. Muito bom. Estou satisfeito, Dani. Não sei se a Cássia tem alguma pergunta. Muito bom, muito bom mesmo. Eu só tenho que te desejar força aí, bastante atenção, né, para esse período de adaptação forçada, né? Mas fique atenta e a gente mantém esse canal, a gente está gravando, né, mas a comunicação pelas redes sociais. Tem acompanhado as suas dicas de livros, de leituras. Kátia, vale a pena seguir a Evelyn, que ela dá dicas maravilhosas para os nossos alunos sobre história da América, livros muito bons, não só livros de história da América, mas de literatura também, de forma geral, também ficção, e a gente já trocou várias ideias. Então, bom, só tenho que te agradecer, muito obrigada mesmo, força aí, e por dias melhores no Rio de Janeiro, né? Eu acho que vale a pena também registrar, para que é bom deixar isso registrado, né? Que você falou de Campo Grande, e as pessoas podem não ter dimensão, né? Campo Grande foi o bairro onde o Bolsonaro mais recebeu votos no Rio de Janeiro, e é um bairro muito grande, né? Eu já tive a oportunidade de passar também uma temporada em Campo Grande, a Evelyn sabe, e é um bairro que tem muitos eleitores, né, do Bolsonaro, e que a gente pode dar fazer uma busca na internet, vai ver que o discurso religioso, né, de que eles não seriam contaminados porque seriam protegidos por Deus e não seriam atingidos por essa doença, era o que estava valendo, e aí acabou que estourou esse número aí. Eu não sabia que tinha mais de 50 contaminados no bairro, que é muita coisa, né? Muita coisa. Hoje, numa notícia assim que eu passando no Facebook, eu acabei vendo. Eu procuro acompanhar também, e lá, por exemplo, no bairro onde a minha família mora, o número está com 2 infectados, 3 infectados no bairro, então é muita coisa mesmo. Então é isso, muito obrigada. Eu vou parar agora a gravação, mas vocês podem continuar online, tá? Eu só vou parar aqui. Obrigada, Evelyn. Nada. Obrigada.